o que aconteceu com o Zavi 11? Eu abri aqui e vi que só hoje ele caiu 4%. Se eu pegar aqui nos últimos 6 meses, teve um momento aqui que ele custava R$136 e ele chegou a cair aqui 23%. Meu Deus do céu. R$26 de queda, 19,6% do dia 21 de maio até o dia de hoje que tô gravando esse vídeo aqui pra você. E aí muita gente fica desesperado porque nunca viu o fundo imobiliário caindo desse tanto, e quando vê um fundo imobiliário caindo desse tanto, normalmente é um fundo de papel high yield, e aí eles não esperam que isso aconteça com fundos imobiliários de tijolos. E olha só sobre quem eu estava falando no top 3 fundos imobiliários para abril. Eu falei sobre o Zavi 11 e escuta aqui bem direitinho que eu estou falando. Sobre o valor total dos imóveis. Normalmente a gente quer. Deixa eu colocar em um X, né? Porque vai que tem gente que assiste sem ser acelerado. Uma alavancagem menor do que 10. Entre 10 e 30 você ainda permite se o fundo for muito bom. Acima de 30, cara, é risco. O fundo pode ser bom, mas é risco. Decidir se você vai correr esse risco ou não. Quando a gente pega dele, deve 88 milhões. Sobre um patrimônio total ali de 234 mais 14. Então dá 248. Então 88 dividido por 248. Isso aqui, vezes 100 para virar em porcentagem, está com 35,48% de alavancagem. Olha só o que eu vou falar agora. Olha só o que eu vou falar agora, porque a gente tava comparando ali os Zavi 11 com o XPLG. 35% de alavancagem e tá com PVP de 1. O mercado não descontou igual aconteceu com o New L. O New L também tá com 32, 37% de alavancagem. E o mercado descontou ele, por isso que ele tá descontado 0,85. Como é que esse fundo tá com PVP de 1? Será que ele é bom pra caramba? O que ele fez pra não ficar descontado? Ou será que é especulação no mercado? Então tem que tomar cuidado quando você encontra informações como essa. Você só vai encontrar informações assim dentro do RI, porque você tem que aprender a ler RI. E o porquê que a gente leu o RI desse fundo imobiliário no top 3 para abril? Porque eu abri a planilha do método 2 de 1 e aqui na parte de logística, o Zavi 11, se eu não me engano, ele tava do lado do XPLG. E olha só o que aconteceu, né? Por isso que eu falo para vocês que a análise qualitativa é outro nível. A análise quantitativa te ajuda pra caramba porque ele te direciona qual é o RI que você tem que ler. Mas a análise qualitativa que vai falar se aquele fundo imobiliário é realmente bom ou se tem muita especulação de mercado ali, o preço está inflado, às vezes o preço está sobreprecificado, né? Tá abaixo do que deveria estar. E olha só o que aconteceu, né? O PVP que eu falei que estava de 1 e, na minha opinião, estava meio caro para ficar em 1 devido a todas as circunstâncias que o fundo enfrentava, caiu agora para 0,86. E agora aqui no método 2 de 1 ele está classificado como a maior oportunidade aí dos fundos de logísticas. Por quê? O método 2 de 1 ele olha quantitativamente, que fique claro, você tá olhando aí todos os fundos imobiliários em ranking de posição do método 2 de 1, você tá olhando. Inclusive, se você se tornar um aluno do método 2 de 1, você vai conseguir construir uma tabela igual essa. Em breve eu vou disponibilizar essa tabela para os alunos do método 2 de 1, né? Só tô atualizando todas as aulas lá, então se você entrar agora, você vai assistir as aulas antigas e as aulas novas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não adianta você olhar ali os fundos imobiliários, né? O editor vai deixar aqui do ladinho, ó, pra você olhar. Eu não escondo isso de ninguém. Tá aqui todos os fundos imobiliários que são bons, que estão no ranking do método 2 de 1 agora na parte de logística. Só que não é só isso, tem que analisar qualitativamente, porque se você fosse olhar lá em abril e a gente não fosse abrir o RI para ler, você compraria Zavi ao invés de XPLG. E qual foi o fundo que eu comprei para carteira? Pois é, tem que ter análise qualitativa, né? E olha só o que aconteceu com o Zavi de lá para cá. Aconteceu uma queda de 30% e a gente precisa identificar o motivo dessa queda, por que que caiu, né? Se caiu agora porque o mercado ajustou, se aconteceu alguma coisa ruim com o fundo imobiliário. E eu separei aqui um monte de documentos para você entender desde o início o que que aconteceu com o Zavi 11, porque se você entende isso, né? Mesmo que você não tenha Zavi 11 na sua carteira, se você entende isso, você consegue triar e fazer a mesma coisa com outros fundos imobiliários da sua carteira, porque isso aqui não vai acontecer só com os Zavi 11. Isso que aconteceu com os Zavi 11 pode acontecer com qualquer um fundo da sua carteira, mesmo os fundos de ancoragem, mesmo os fundos que são muito confiáveis. O que aconteceu com o XPLG? Pô, inadimplência de 12,2. Ninguém nunca esperou que o XPLG tivesse uma inadimplência tão grande. E mesmo assim aconteceu. Pode acontecer, galera. Em alguns momentos você vai ver empresas passando por dificuldade, né? E aí pode entrar em recuperação judicial, ficar inadimplente mesmo, né? Então vamos entender aqui o que aconteceu com o Zavi 11. Lá em 18 de fevereiro de 2002, ó, acompanha comigo, lá em fevereiro de 2002, né, 2 anos atrás, o fundo fez uma aquisição que é Sale to Leaseback com essa empresa chamada Medabil Soluções. E aí celebrou esse contrato de locação atípico por 15 anos com a vendedora. O que é esse negócio de Sale to Leaseback? Vou usar o quadro preto porque agora você vai aprender de uma vez por todas que negócio que é esse pra você não ter mais dúvidas. Vamos supor que o João, ele tem aqui um lote e lá nesse terreno aqui o João tem lá um galpão logístico, né? Vamos colocar aqui, ó,
faz de conta que isso aqui é um galpão logístico, tá? Então tem uns caminhãozinhos aqui, tudo bem bonitinho, papapá. E o João tá meio apertado. Ele tá apertado por conta de uma receita muito apertadinha mesmo, né? Ele tem um custo, por exemplo, de 12 milhões e tá lucrando ali 13 milhões, então ele tá meio apertadinho. Ou então porque o João, ele quer fazer mais uma expansão, ele quer comprar um outro terreno, ou ele quer um fluxo de caixa alto aqui agora, porque tá com alguns planos de melhoria na marca, alguma coisa do tipo. O João, então, escuta o Zavi falando assim: Joãozinho, meu querido amigo, você não quer vender esse galpão, não? Aí o João fala assim pro Zavi: não, cara, eu não posso vender esse galpão aqui tem tudo que eu preciso pra poder fazer a minha empresa andar, pra poder fazer aqui o meu estoque ficar guardadinho, bonitinho, tudo certo, eu não posso vender esse galpão. Aí o Zavi faz uma proposta indecente pro João, fala assim: João, e se eu comprar tudo isso aqui, eu compro tudo pra você, te dou lá 10 milhões na sua mão, 10 milhões na sua mão, e eu me comprometo a alugar pra você. Então você vai ficar com 10 milhões na sua mão e você aluga aqui, ó, pra você. Então você não vai perder o que você precisa pra manter a sua empresa, só que você vai ter 10 milhões na sua mão. E aí você me paga lá, por exemplo, 100 mil reais por mês. Dá pra você ficar aí o tempo que você quiser. O João, uai, se eu pego 10 milhões, posso ficar no mesmo lugar, alugado, vou pagando mensal, eu posso fazer um dinheirão, posso pegar lá meu outro imóvel, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou estar no mesmo lugar, só que agora com um fluxo de caixa maior. O João, uai, parece que fica vantajoso. Aí o Zavi ainda, como ele é um bom negociante, né, essa estratégia do Sale to Leaseback é muito bonita mesmo, o Zavi fala assim: não, João, e ainda a gente faz um contrato aqui de 15 anos, onde você vai ficar aqui alugado por 15 anos e depois você pode recomprar de mim, eu me comprometo a vender pra você de volta, mesmo que assim seja um ótimo negócio, eu me comprometo a vender pra você de volta a um certo valor, certo? Aí o João, caramba, então eu vou pegar os 10 milhões, vou ter direito de ficar, vou pagar um aluguel ali, tudo bem, mas depois eu vou conseguir, quando vencer o contrato, recomprar isso aqui. Então se eu fizer muito dinheiro durante esses 15 anos, eu recompro de novo, tá tudo certo. Essa é a estratégia do Sale to Leaseback. Então vamos ver aqui como que foi que funcionou? Deixa eu apagar minha rabisqueira aqui, né? Olha só, o fundo celebrou a escritura pública através de uma transação Sale to Leaseback, no qual adquiriu 67% do principal galpão industrial da Medabio, concomitante com a celebração de contrato de locação atípico de 15 anos, ou seja, comprou dele e alugou para ele, aquilo que eu te expliquei. Olha só, o valor de aquisição foi de 50 milhões de reais, o que equivale a um preço de R$ 1.600 por metro quadrado. O valor foi quitado integralmente à vista através de uma operação onde ele pegou 40 milhões emprestado e tinha 10 milhões ali em caixa e tal, e entregou, né? Então, perceba que ele fez a primeira parte do contrato. Comprou e alugou para a Medabio. E em 15 anos ia vencer o contrato e aí ele poderia fazer essa opção de venda lá para a Medabio, se a Medabio quisesse comprar, né? Então, esse aqui foi o início da operação, certo? Em 4 de abril deste ano, 2 anos depois praticamente, olha só o que aconteceu, ó. A Medabio Indústria, Sistemas Construtivos, inscrição no PJ tal, teve o pedido de recuperação judicial deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A Medabio é locatária de um ativo da propriedade do fundo, que é aquele ativo que a gente leu ali atrás, né? E essa tramitação referida tá em recuperação judicial. Com esse foco, logo a Medabio parou de pagar o aluguel. Tá lá, mas parou de pagar o aluguel. E aí, olha só, 4 de abril isso aconteceu. Em 7 de maio, né, recentemente aí, teve um outro fato relevante. Olha só, a Medabio ajuizou a ação pedindo declaração de nulidade da operação de Sale to Leaseback, bem como dos demais instrumentos da operação celebrada lá em dezembro de 2021, que foi o que a gente leu ali, né, no primeiro fato. Foi proferida a decisão liminar concedendo a antecipação da tutela requerida pela Medabio para suspender os efeitos dos contratos objetivos da ação da nulidade até o julgamento da ação. O fundo esclarece que contratou uma assessoria jurídica para poder defender ali os instrumentos celebrados com a Medabio, reformar a decisão liminar e confirmar a exigibilidade dos contratos firmados. Foi um contrato atípico, então é um contrato que, como o próprio nome diz, ele não é típico, mas é um contrato que vale, né? Um contrato que vale. E aí, às vezes, o inquilino pode entrar assim com a ação judicial, mas quem ganha vai ser sempre o dono, porque tem um contrato na mão falando que tudo ela concordou com isso, então tá tudo certo. Além disso, o fundo pediu o prosseguimento da ação ajuizada contra o Medabio, insistindo no pagamento dos valores atrasados e do título do aluguel do imóvel. Considerando neste momento, por conta da suspensão liminar dos efeitos do contrato, a Medabio não está pagando o aluguel e a seguradora suspendeu o pagamento da indenização. E visando preservar o caixa do resultado do fundo até que se obtenha a revenção dessa liminar, a gente vai diminuir o pagamento de dividendos. Então o que aconteceu? Só para você recapitular, para você entender o que está acontecendo com os Zavi aqui agora. Você descobre
cobre desse jeito. Em qualquer fundo que você for analisar, você vai ter que abrir relatório, você vai ter que abrir os fatos relevantes e você vai ter que ler para poder entender isso aqui de forma estratégica, tá? Então, primeira coisa que aconteceu, teve a compra, alugou para o próprio inquilino, aí passou 2 anos, o inquilino começou a atrasar os aluguéis, depois entrou em recuperação judicial, pedindo arrego, né? Recuperação judicial é o famoso pedir arrego. Não consigo pagar minhas contas, eu vou entrar em recuperação judicial. E aí entrou em recuperação judicial e ainda pediu nulidade, ou seja, para poder evitar o que estava no contrato. Queria terminar com aquilo ali tudo. E aí o ZAV11, em 7 de maio, entrou, né, com ação judicial contra a Medabil para poder, primeiro, receber os aluguéis que são atrasados e segundo, para confirmar tudo o que foi dito ali no contrato que está assinado pela Medabil, inclusive, né? Sem sombra de dúvidas aqui, o jogo tá para ZAV11, né? O jogo tá pro fundo, só que enquanto isso não resolve, o fundo não tá recebendo aluguel, o fundo tá diminuindo o pagamento de dividendos, o fundo tá com problemas, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui em sequência. Então eu peguei o relatório aqui de abril agora, né, que soltou em maio, de abril já tinha acontecido todo o problema, e aí eu vou ler aqui com vocês para dar uma atualizada aqui e emitir minha opinião a respeito, tá? Como a gente já leu esse relatório nesse outro vídeo, se você quer ali análise mais rebuscada, clica lá para você assistir. Aqui eu vou fazer um negócio mais rápido, tá? Olha só, teve movimentação neste mês, correção da laje aqui de Tabapuã, ou seja, o que é esse negócio de correção? Quando eu falo para vocês que os fundos imobiliários, eles repassam o IPCA pro inquilino, então o rendimento é corrigido pelo IPCA, você não acredita, né? Ah, não, então quer dizer que aquele dividendo que eu recebo é corrigido pelo IPCA? Exatamente, exatamente. O seu dinheiro investido tem um rendimento corrigido pelo IPCA. E aí aqui ele falou que teve a periodicidade prevista no contrato e o aluguel pago foi ajustado pelo IGPM. Aí teve uma renovação da locação da laje de Tabapuã aqui também, com aumento do preço de 17% da locação. Então beleza, teve mais 60 meses aí, mais 5 anos, né, de renovação, perfeito. E aqui ele fala, a atualização da Medabil, que é o que nos importa, né? A gente já leu esse fato relevante aqui do dia 7, que é exatamente esse aqui, e aqui ele tá dando uma atualização. Ó, lá em dezembro de 2021, iniciou a transação de sale to leaseback, aí depois em 2023, iniciou o atraso dos pagamentos do aluguel pela Medabil, aí em outubro de 2023, ajuizada a ação pelo fundo, insistindo para que a Medabil pagasse os aluguéis, né? Quem infelizmente tem aí algum devedor, né, sofre com isso aí, cara, é chato pra caramba. O cara te deve, faz um contrato com você faz um negócio com o cara e o cara fica devendo pra você, é fogo, é fogo. É a mesma coisa aqui, né? O ZAV11 fez um negócio ali, perguntou, quer? Vamos assinar o contrato? Vamos. E aí depois fica devendo, né? É complicado, mas acontece, complicado, mas acontece. Em março de 2024, ó, pedido de recuperação judicial e pedido de ação de nulidade pela Medabil. Depois, abril de 2024, suspensão da liminar dos contratos, objeto de ação da nulidade. Aí, em abril de 2024 ainda, apresentada a primeira defesa ali dos ZAV11, interposto recurso na segunda instância, pedido de prosseguimento ali para poder receber os aluguéis e a habilitação dos créditos no âmbito da recuperação judicial. E em maio de 2024, suspensão dos prazos processuais por conta do estado de calamidade do Rio Grande do Sul, né? Esse imóvel tá no Rio Grande do Sul e aí teve uma suspensão lá dos prazos processuais, que tinha até um tempo ali para entregar os resultados, e aí deu uma largada, né? Ou seja, mais um período de tempo aí dos ZAV11 sem receber esses aluguéis aí, né? Aí ele coloca aqui, ó, que permanecemos otimistas quanto ao julgamento da ação, mesmo que em prazo mais dilatado, né? Convictos quanto ao reconhecimento pelo judiciário do mérito da causa do fundo, né? E eu concordo também que não tem como o judiciário defender Medabil, não tem como, né? Não tem como. Isso é mais uma estratégia para poder ganhar tempo mesmo, né? Normalmente as empresas fazem isso, né? É que ele fala sobre o desinvestimento da Souza Cruz, que ela fez uma venda do ativo, a gente também tem esse relatório aqui, ó, esse fato relevante, foi vendido lá em 19 de fevereiro de 2024, isso aqui é importante você entender a DRE simplificada, da onde que tá vindo o dinheiro, né? Porque a gente viu ali que a Medabil não tá pagando, então teoricamente diminuiu a receita. Mas tem essa venda aqui que aconteceu, olha lá, comprou o imóvel por 6,3 milhões, vendeu por 8,3, um adiantamento de 3 milhões e o restante vai ser pago em 10 parcelas. Então se a gente pegar aqui, ó, não vou nem colocar o juro aqui, mas vendeu a 8,3 milhões, menos 3 milhões de entrada ali, o que já coloca uma reserva de lucro pro fundo, né? Que por coincidência aconteceu logo antes ali do problema com a Medabil. E aí, dividido por 10 parcelas aqui, tá dando 530 mil por mês, tá? E deu um lucro aí em regime de caixa de R$ 1,63 por cota. Beleza, então, passando aqui para a composição do patrimônio líquido, você vê aí que a alavancagem continua a mesma, inclusive parte dessa alavancagem, 32% dessa alavancagem, é pela seguratização do ativo da Medabil. Lembra que ele falou que foi comprar lá o imóvel da Medabil, 50 milhões, 40 milhões ele pegou emprestado? 40 milhões ali ele tem que ficar pagando. Ele pagava como? Ele pagava lastreado ali nos pagamentos de aluguel da Medabil. A Medabil não tá mais pagando, mas ele tem que continuar pagando a dívida dele. Esse que é o maior problema dos fundos imobiliários, que ficam alavancados pra caramba, né? Igual o New L, igual os ZAV11, só que esse não tem ele com
com desconto, tava pagando PVP de 1, era loucura mesmo, né? E aqui ele mostra a parte da receita, ó, receita imobiliária, 1,8 milhões, 1,8 milhões. Aí tem um númerozinho 2 aqui, você sempre lê o que é, ó. Receita imobiliária reduziu em abril devido ao não recebimento do aluguel de Medabil, beleza? E aí o resultado aqui distribuído foi de 1,3 milhões, só que o lucro líquido foi só 1,1 milhões. Então ele tá distribuindo o que ele tem em caixa. O que ele tem em caixa? Ele tem aqueles 3 milhões em caixa lá da venda do imóvel. Então ele ainda tem mais R$1,01 por cota. Ele ainda pode distribuir muito ainda. O resultado aqui por cota foi de R$1,01 e ele distribuiu R$1,18. Ele distribuiu 17 centavos a mais, né? Ele tem R$1,1 de reserva. Se a gente dividir isso aqui por 0,17, que é 17 centavos que ele pagou a mais, ele ainda tem mais praticamente 6 meses para distribuir aí R$1,18. Mas se demorar mais de 6 meses para regularizar ali o problema do Medabil, ele vai ter que cortar mais um pouco esses dividendos, que parte desse resultado aqui, ó, tá vindo dos 530 milhões das parcelas pagas por aquele imóvel que ele vendeu. Então, na verdade, o resultado que ele tá tendo é 1.880 menos 530. Então, esse aqui é o resultado real dele, 1.350. Por quê? Porque não tá recebendo o aluguel no Medabil e ele vendeu lá o imóvel que tá pagando em média, né, que não é o valor exato, mas tá pagando em média as parcelas ali de 530 milhões, inclusive ele coloca aqui, ó, as parcelas que já foram pagas, ó lá, já foram pagas 3 parcelas e ainda falta 7 meses, mais 6 meses ali de reserva do adiantamento, ou seja, o Zavi tem um prazo aí de 6 meses para respirar, porque senão ele vai cortar mais uma vez o dividendo, porque ele já cortou, né? Ele tava pagando aqui R$1,34 de dividendo e teve que cortar agora para R$1,18 por conta justamente desse problema com a Medabil. Aqui ele tá pagando R$1,24 e subiu por conta da venda, mas agora teve que cortar para poder guardar um pouco desse dinheiro no caixa, porque a Medabil não tá pagando. Olha só para você ver o quanto que é importante a receita da Medabil aqui para eles. Olha só, se você der uma observada aqui, a receita por segmento inquilino, 20% é do de construção, que é a própria Medabil, né? Então imagina, a receita cair em 20%. É muita coisa, o dividendo vai cair também mais do que 20%, né? Só pegando aqui um relatório bem antigo aqui, que foi de outubro de 2023 ali, tava atrasado ainda os aluguéis ali da Medabil, mas ainda tava acontecendo os aluguéis da Medabil, né? Inclusive nesse relatório aqui, ele nem colocou que teve atraso da Medabil, então a Medabil pagou neste mês. Olha só, a receita foi de 2 milhões. Eu não tinha vendido ainda o imóvel, então tinha a renda daquele imóvel lá, que ele vendeu em fevereiro deste ano. Esse relatório que eu tô olhando aqui para vocês agora é de outubro de 2023 e a Medabil estava pagando. Então isso aqui é a receita normal do fundo. Daí ele vendeu este imóvel aqui de Souza Cruz, né? Vendeu todo esse imóvel aqui, então caiu um pouquinho a receita. Vamos pegar aqui o quanto que representa a receita nessa parte aqui de Santa Cruz. Vamos ver aqui, ó. Santa Cruz representava aqui 4,3% da receita. Então se a gente pegar aqui a receita neste momento, só pra gente fazer uma previsão, né? A receita antes, quando tava tudo normalizado no fluxo de caixa, é 2.300.000. Se a gente multiplicar isso aqui por 4,3, isso aqui era o que a Souza Cruz pagava por mês, 87 milhões, perfeito? E aí se a gente pega agora da Medabil, vamos ver lá quantos porcentagem ali corresponde da receita? Olha só, receita mensal, 22% é representado pela Medabil. Então se ela ficar inadimplente, o que é que acontece? A receita normal, que era 2 milhões de reais, né? Aqui eu falei que isso aqui era 87 milhões, desculpa, falei errado, é 87 mil, tá? Se a gente multiplicar aqui vezes 22% para ver o quanto que a Medabil teoricamente paga 447 mil, mais os 87 mil ali, ó, 87.041, dá 534 mil. Então, perceba que o Zaf não foi bobo na hora de dividir essas parcelas aqui dessa última compra, porque toda a receita da Medabil e da Souza Cruz ali que caiu é o que eles estão recebendo de parcela agora. Por isso que tá conseguindo segurar ali o resultado do fundo, por isso que tá conseguindo segurar o resultado do fundo, porque depois essa receita aqui vai despencar, porque se a gente pegar ali a receita total lá, que era antes, né, 2,33 e diminuir aqui os 534,7, olha lá o quanto vai ser a receita. Se a gente passar esses 7 meses, o Medabil não voltar a pagar, ainda continuar com problema, só que eu não tô mais recebendo parcelinha, né, ali da minha venda, então vai acabar essas parcelas, vai ter secado o caixa, e aí a receita vai ficar sendo essa aqui. Se a receita for essa aqui, o que vai acontecer? Quanto que vai ser o dividendo do fundo? Vamos dar uma olhada? A gente precisa saber qual o número de cotas do fundo. Aí você vem aqui no Investidor 10, lá embaixo você consegue ver isso aqui bem facinho. Tá aqui, ó, número de cotas 1.173.503, né? Então eu vou colocar aqui em números inteiros, ó, só para poder ficar bem certinho, 1.498, é 1.498.400 reais, né? Dividido por um número de cotas que é 1.173.311. A receita por cota, então, seria de R$1,27. Isso é a receita, tá? Só que olha aqui as despesas totais
E o resultado financeiro total? Então a gente tem que diminuir isso aqui, ó. A despesa por cota é 0,12 e o resultado financeiro líquido, o que que é isso? Pagamento de dívida. Pagando dívida, tá pagando dívida. Menos 47 centavos, olha lá. Quanto que vai ser o dividendo por cota? Vai ser 68 centavos, hein? Isso aqui é uma estimativa, lógico, né? Uma estimativa, mas vai cair pra caramba o dividendo. E aí, meu parceiro, só lamento, porque vai cair mais, né? Vai cair mais. E aí você tem que ver se você tá disposto a correr esse risco. Se você é cotista dos Avi11, se você tá disposto a correr esse risco aí desses 7 meses de tempo de intervalo aí que os Avi11 tá com um suspiro, ou se você acha que realmente não vai resolver, e aí você vende tudo aí o que você tem, espera cair mais, e se você quiser comprar depois quando tiver mais descontado ainda, aí talvez faça sentido. Porque perceba comigo, hoje os Avi11 tá cotado a R$112, certo? Se a gente coloca aquele resultado de 0,68 centavos por cota e divide pelo valor da cota, dividido por 112,71, olha o yield mensal dele, vai dar 0,6. 0,6. E um yield mensal de 0,60 dá um dividendo yield aí de 7,44. 7,44 por ano, hein? E aí, voltando aqui na parte do método 2 em 1 agora, você entende a necessidade de você analisar qualitativamente os fundos imobiliários? Olha só, o XPLG, que é um fundo muito maior do que os Avi11, com muito mais proteção, que inclusive faz parte dos fundos de ancoragem, tá pagando 7,84. Agora você entende, né, o porquê que esse dividendo yield é muito maior, porque tá contabilizando um pagamento anterior. Então eu espero que você tenha entendido bem certinho como que você avalia um fundo imobiliário, cara. E se você quiser aprender mais sobre análise qualitativa, como que você vai ler um RI, quais são os passo a passos, quando você abre o documento, o que que você tem que procurar? Ah, primeiro eu tenho que procurar isso aqui, depois eu tenho que procurar isso aqui, depois eu tenho que procurar isso aqui. Cara, eu te recomendo fortemente que você clique nesse link aqui do método 2 em 1, lê tudo que tem lá. Se você se interessar, aí você se inscreve para poder fazer parte da turma do método 2 em 1. Nós temos uma comunidade, vou até compartilhar aqui com vocês. A gente viu hoje, por exemplo, que o New L caiu de um PVP de 0,82 para 0,72. E aí, discutam, né? O Alexandre é um moderador aqui também, e aí o pessoal começou a discutir, e eu falei, inclusive, aqui há pouco tempo atrás, ó, às 18h22, né, 1 hora atrás, você viu o tanque demora pra gravar um vídeo, né? Eu falei, pô, vou gravar um vídeo e volto aqui pra ver o que que vocês estão raciocinando. E aí, realmente, olha quanto que você vai aprender aqui, né? Aqui você consegue discutir junto comigo coisas que acontecem no mercado que você não conseguiria aprender sozinho. Isso aqui era tudo que eu queria quando eu comecei a estudar. Além disso, a gente faz uma live por mês, as aulas serão todas atualizadas, você vai ter acesso a essa planilha que, sinceramente, o valor que você paga para entrar no método 2 em 1, só a planilha já paga isso muito mais. Uma live mensal, leitura de RI, não faz nem sentido você ficar de fora. Principalmente se você quiser também depois ser aluno da geração de dividendos, que o pessoal aqui do método 2 em 1, os alunos do método 2 em 1, tem um desconto lá na geração de dividendos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou e quiser fazer parte do método 2 em 1, o link tá aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Vai ler seus RI, porque senão você vai se lascar. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.